Hã? Eu sou L. Esse é ele? Ele não é como eu pensei. E aí, galera? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Death Note, essa obra maravilhosa e genial que conquistou o coração de milhares de fãs de anime pelo mundo inteiro. Mesmo com o fato de ele ser bem cadenciado, ele é extremamente imersivo, porque contém várias e várias reviravoltas durante todo o seu suspense e toda a sua trama. E apesar dele ser bem curto, ele tem um fator replay maravilhoso que te permite assistir 1, 2, 3 vezes até você conseguir compreender todo o seu enredo e toda a sua trama. E cada vez que você reassiste ele novamente, você percebe algo que você deixou passar batido da vez anterior que assistiu, criando assim uma nova perspectiva de como as coisas aconteceram, como poderia ter sido se 1 ou 2 fatores tivessem sido diferentes durante toda a sua trama. Agora nós vamos partir para o lado de quem assistiu o anime e vamos levantar aqui alguns pontos. Galera, é bem claro que o Light Yagami nunca teve a mínima chance de conseguir derrotar o L nesse jogo psicológico e nesse suspense. Se o anime fosse seguir o curso natural que estava sendo desenvolvido, ele teria no máximo 4 episódios. Porque ficou bem claro desde o primeiro episódio a superioridade que o L tinha em relação ao Light. O Light é sim um excelente personagem, muito bem construído, inteligente, dissimulado, criativo e com diversos recursos para tentar enganar o L no seu próprio jogo. Além de, é claro, adquirir um caderno sobrenatural capaz de matar qualquer ser humano apenas colocando o nome e conhecendo seu rosto. Juntando ainda o fato de ter do seu lado um deus da morte, o ajudando e dando dicas para ele o tempo inteiro, para assim ser a única forma de poder estar atrapalhando as armadilhas que o L sempre fazia para tentar conseguir pegar no seu próprio jogo. E é claro, convenientemente e além de tudo, ele ainda era filho do delegado, então ele tinha pleno e completo acesso aos arquivos da polícia, ele sabia de tudo o que acontecia na própria operação que estava sendo desenvolvida para a sua captura, e como se não bastasse, ele ainda entrou na própria investigação que estava sendo conduzida para a sua captura. Mas mesmo assim, o L ainda sempre conseguia estar sempre um passo à frente dele. Reduzir a sua lista de suspeitos, que era simplesmente o mundo inteiro, a apenas 2 pessoas. E logo em seguida, após conhecer Light Yagami, ele já deduziu que Light Yagami era o Kira, que ele era o assassino misterioso. Então pronto, fim de papo. Ali o anime já poderia ter acabado, porque a investigação já estava completa. Como o próprio L disse, ele tinha uma pequena porcentagem de certeza de que o Light era o Kira, mas para ele aquela pequena porcentagem já bastava, porque não existia mais ninguém no mundo que se encaixava no perfil, porque primeiramente o Light era sem experiência, era a primeira vez que ele estava praticando a como se tornar um serial killer. Um jovem estudante que até então levava uma vida normal pelo fato de sua covardia extrema. Então ele nunca teve a coragem de colocar em prática aqueles pensamentos mais obscuros que ele tinha em sua cabeça. Mas a partir da hora que ele colocou as mãos no Death Note, a sua fraqueza, a sua covardia se tornou uma falsa coragem, porque assim ele podia operar tudo pelas sombras, sem que ninguém jamais pudesse fazendo e sem o mínimo risco de sofrer qualquer punição por aquilo que ele estava fazendo. Por outro lado, apesar da pouca idade que o L também tem, ele já tem muita experiência em pegar bandidos. Como foi dito na própria série, ele é o maior detetive do mundo agindo nas sombras. Então, pelo fato de ser o maior detetive, entende-se que ele pegou os maiores criminosos do mundo. E apesar de contar com forças sobrenaturais, de contar com Shinigami, de contar com a ajuda de roteiro, de contar com tudo a seu favor a cada momento, com a aparição de um segundo caderno, com a aparição de um segundo Shinigami,
Mesmo assim, nem todos esses fatores juntos foram capazes de fazer ele conseguir enganar o L, que até o final da sua vida teve a certeza absoluta de que o Light era o Kira. Ele morreu com essa certeza. O maior problema que o L teve em toda essa saga se chama lei. Porque não é o que se sabe, é o que se pode provar. Fatos são muito maiores do que argumentos. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então todo o embate do L, a partir do segundo episódio, era simplesmente tentando arrumar uma maneira de conseguir provar para as outras pessoas de que o Light era o Kira. Nada mais do que isso. Todo aquele jogo fabuloso que nós vimos durante todos os outros episódios, aquilo só foi grandioso na cabeça do Light. Porque para o L ele já tinha essa certeza e nada conseguia provar o contrário. Mesmo com ele passando o caderno para outra pessoa, criando um segundo psicopata, o L nunca perdeu a certeza e a convicção de que Light era o Kira. Foi a partir desse momento que o autor percebeu a grande complicação que ele arrumou para dar continuidade na sua obra. Porque não interessa, nada do que o Light fazia não conseguia mudar a opinião do L. O L sempre estava um passo à frente, então não tinha mais caminho para a história seguir com o L na história. Por isso foi preciso aquele sacrifício e colocar 2 crianças aprendizes de detetives, porque aí o jogo estaria mais equilibrado. Por um lado, temos o Light, que conseguiu um pouco mais de experiência e com todos os recursos que ele já tinha sobrenaturais que ninguém compreendia direito, a balança ficaria mais pesada para o lado dele. Mas para equilibrar essa balança, o que o autor fez? Deixou com que os sucessores de L tivessem todas as informações, então eles já partiram com a mentalidade de que Light era o assassino. Então eles só tinham que provar isso. E para balancear, colocou 2. Cada um com temperamento, uma perspectiva e um jeito de fazer as coisas, para mostrar que seria preciso a junção de 2 mentes imaturas para conseguir serem capazes de se equiparar à mente grandiosa que o L teve durante toda a obra. O L era apenas um ser humano normal, um detetive vindo de um orfanato, com recursos financeiros imensos, enormes, mas não passava de um ser humano normal. Mas o que nós aprendemos ao longo da história, principalmente se formos citar a história de Batman e Superman, nós conseguimos entender que uma grande mente, junto com uma grande riqueza, é capaz de se tornar uma arma muito poderosa, sendo capaz assim de se tornar uma grande ameaça até para super-heróis com superpoderes divinos. Então, o que faria apenas um ser humano normal em posse de um caderno sobrenatural mediante a uma situação como essa? Um gênio, prodígio de nascimento, com grandes recursos e com uma experiência infinitamente superior no jogo em que estava sendo jogado. Foi um massacre. Foi um massacre para o Light. O Light nunca teve chance de chegar nem perto de conseguir enganar o L. E qual é a lição que podemos tirar disso? Primeiro, que nós devemos tomar muito cuidado com a capacidade dos próprios personagens que nós estamos criando, pois senão eles podem se tornar futuramente uma dor de cabeça enorme para o nosso projeto. Nós temos esse exemplo atualmente em Jujutsu Kaisen. Olha o que foi acontecer com Satoru Gojo. O criador não teve mais controle sobre a própria obra, não existia ninguém no seu universo capaz de bater de frente com ele. E segundo, as leis que nós pensamos terem sido criadas para nos proteger, na maioria das vezes sempre favorecem bandidos.